todos bem-vindos à nossa terceira aula de políticas públicas, aqui do nosso curso de especialização em gestão pública de municípios, tá? E vamos continuar a definir alguns termos que são extremamente importantes dentro da discussão das políticas públicas. Bom, então, termo interessante, né? Ou as palavras, elas mediam muito nossas ações, nosso comportamento e também definindo as ações. Então, nós temos aqui interesses e necessidades. Então, eu coloquei duas fotos aqui, bem discrepantes, para poder mostrar exatamente a diferença primária entre esses dois termos. Então, nós temos aqui um caso, né, de uma senhora comprando óleo, comprando papel higiênico, né? Nesse caso aqui, são gêneros básicos, gêneros de extrema o quê? Necessidade. Gêneros que sem ele a pessoa não se alimenta, não come, né? Não tem jeito. E aqui nós temos um indivíduo na praia comendo lagosta. Olha que coisa maravilhosa, né? Só que tem um detalhe, não existe a necessidade, mas o cara está de férias, está aproveitando, juntou dinheiro para isso, né? É um interesse dele, ele sempre teve esse interesse, ele gosta de lagosta. É claro que é um bem supérfluo, né? Não faz parte da sua necessidade. Ele vive bem sem a lagosta, tá? Mas ele se deu ao luxo de comer essa lagosta. E aqui não. Essa senhora não se dá ao luxo de comprar o óleo, comprar o papel higiênico. É uma necessidade dela adquirir esses produtos. Então, as fotos, elas demonstram bem esses dois termos, né? O diferencial desses dois termos e também é o diferencial da própria sociedade. Então, o gestor público ele tem que ser muito centrado, né, assim como os seus assessores, com relação às informações que vêm da sociedade. Separar o que é interesse e o que é necessidade. Então, nós temos aqui, interesse é qualquer valor considerado importante, útil ou vantajoso, moral, social ou materialmente. Ora, claro que fugindo da questão político-partidária, mas vendo aquele indivíduo se alimentar, né, comendo uma lagosta na beira da praia, quem somos nós para recriminá-lo, né? Afinal de contas, ele está de férias, ele trabalhou um ano inteiro, juntou o dinheiro dele para poder comer a lagosta, né? Então, o fato da pessoa ter interesse em comer uma lagosta, em trocar de carro, isso não deprecia ninguém, isso faz parte de um processo, faz parte da sociedade. Sempre que uma pessoa tiver uma oportunidade, tiver um recurso, ela vai querer esse benefício também, né? Fazem parte do processo. Então, interesse é qualquer valor considerado importante, útil ou vantajoso, moral, social ou materialmente. Então, tem vários aspectos que nós vamos observar nessa aula de hoje. Aqui, ó, quando a necessidade se torna interesse, tá? Então, eu estou procurando mostrar com gravuras que fica mais fácil, né, tentar compreender os processos. Então, os interesses podem resultar de necessidades materiais ou ideais. Então, eu peguei um exemplo aqui, muitos de nós já passamos por isso, né, quando crianças, né? Quem já ficou cansado de estudar, né? Pegar aquele livro da escola, prova da escola, lá do primeiro grau, segundo grau, matemática, física. Eu, por exemplo, nunca fui fã de português. Sempre tive uma dificuldade muito grande de trabalhar o português, de entender e compreender o português, né? Mas é esse estudo que acaba gerando interesses do indivíduo, tá? Então, ele tem que estudar, nós tínhamos que estudar, senão a gente não passaria de ano. Se não passa de ano, não tem jeito, né? Como é que eu vou cursar uma universidade, um mestrado, um doutorado? Temos que estudar, inclusive as matérias que nós não gostamos, né? Mas, com o passar do tempo, aquilo que era uma coisa enfadonha, que era uma necessidade, porque mesmo sendo enfadonha você tinha que estudar, passa a ser depois o quê? O interesse. O aluno toma gosto depois pela leitura, pela escrita, né? E aí vai. Então, em muitos casos, a necessidade pode se tornar um interesse do cidadão, tá? E isso é muito importante, a gente compreender esse processo, essa modificação de visão que as pessoas têm em função de compreender melhor alguma situação, tá?
Bom, esses interesses podem ser, primeiro, subjetivos e interesses objetivos. Vamos ao primeiro caso. Interesses objetivos. Ter um salário satisfatório, acumular riqueza, ter um salário satisfatório. Por que que ele pode se enquadrar em interesse e não em necessidade? Pelo seguinte, você pode ter um salário de 20 mil reais e chegar para o chefe e pedir um aumento. Chefe, eu quero ganhar 30 mil reais. Ou seja, você vive bem com 20 mil, mas você tem outros interesses, né? A sua família, etc. E pede um aumento de 30 mil reais para o chefe. Se o chefe não te der esse aumento de 10 mil reais no salário, você não vai morrer de fome por causa disso. É um interesse seu. Ninguém pode te culpar também por isso. Não vamos tornar isso um processo de culpa. Mas é um processo que ele se sente que ele precisa ser valorizado pelo serviço que ele faz. E temos também o interesse objetivo, o acúmulo de riquezas. Então nós temos aí, existe uma briga constante, né, entre o Bill Gates e um outro multimilionário, bilionário, para saber sempre quem é o mais rico do mundo. Tá? A fortuna do Bill Gates estimado aí em 80 bilhões de dólares. O que o Bill Gates vai fazer com 80 bilhões de dólares? Ou seja, ele como empresário, ele age como empresário. O interesse do empresário é o quê? Acumular dinheiro, acumular recursos. Mesmo que depois ele faça doações. Ah, vou morrer, vou doar a minha fortuna inteira para as instituições de caridade. Mas o prazer dele, da ação dele, estava em quê? Em acumular riqueza, acumular dinheiro. Que é a premissa do capitalismo que nós temos hoje, tá? O segundo ponto é o interesse subjetivo. Vocação profissional. O melhor exemplo do interesse subjetivo. Ou seja, o indivíduo ele trabalha numa fábrica, ele ganha bem, ele é engenheiro, mas o sonho dele sempre foi ser enfermeiro. Tá? Pô, rapaz, você vai ser enfermeiro, você vai fazer curso de enfermagem, vai trabalhar com ele, vai ganhar menos. Não importa. O que para ele importa é a satisfação. Ou seja, é o interesse subjetivo. Tá? Então nós temos essas duas linhas dentro da gestão. O interesse direto das pessoas, da comunidade ou da sociedade, com um bem direto ou uma ação direta para o benefício dela, ou uma ação indireta também, que é extremamente importante. Né? Nós vamos ver alguns exemplos aqui para frente. Bom, dentro dessa diferenciação da vida em sociedade, nós temos aí as múltiplas possibilidades. Então, nós já vimos interesses objetivos e subjetivos. Né? Dentro desses modelos, nós temos toda a diferenciação da sociedade, que é fantástico, é isso que é legal. Tá? Então, nós conhecemos pessoas que elas vivem bem, com o salário que elas ganham. Outras não sobreviveriam tão bem, por conta de toda aquela demanda que ela criou para a vida dela. Tá? Isso faz parte da sociedade, da sociedade, digamos, pluralista, é o poder ou a capacidade que você vai desempenhar em crescer, em se desenvolver na vida, em acumular bens, acumular riquezas, que não é pecado nenhum, tá? Que faz parte do processo. Mas tudo isso vai depender do quê? Do modelo da sociedade e da gestão dessa sociedade, da política dessa sociedade. Vamos dar um exemplo rapidamente disso. Você compra um carro, uma Ferrari, tá? Gastou 200 mil reais nessa Ferrari, mas você mora numa cidade em que você não tem calçamento, uma cidade totalmente cheia de buracos. Né? Então eu pergunto, quem já conhece uma Ferrari, sabe que aquele carro é baixo, né? O fundo extremamente baixo, você não vai andar 100, 200 metros nessa cidade, sem sair rapando o fundo do carro ao longo da sua cidade. Né? Então, todo esse processo, né, você tem que se adequar a ele. Ou seja, o seu interesse objetivo seria o quê? Seria que o município asfaltasse a cidade inteira. A prioridade sua é isso. Para quê? Para você poder andar com seu carro. Só que será que essa é realmente a necessidade primordial que aquela cidade tem? Isso tudo tem que ser avaliado através de quê? Das políticas públicas. E aí, dentro dessa diferenciação da vida em sociedade, nós temos as múltiplas possibilidades. Por exemplo, a cooperação. Né? Então, digamos que aquele camarada comprou a Ferrari dele. Só que a rua da cidade dele é toda esburacada.
Mas outras pessoas que têm outros carros mais simples também reclamam dos buracos, que é um problema com relação ao eixo do carro, com relação ao alinhamento, ao balanceamento. Então, as pessoas acabam entrando numa discussão, olha só, hein? Interesses diferenciados, tá? Mas um objetivo comum. Então, eles acabam entrando no processo de quê? Cooperação. A prioridade passa a ser o quê? Asfaltamento das ruas daquela cidade. Agora, podem entrar no padrão de competição. Tá? Então, a competição, por exemplo, um grupo está dizendo lá, não, a prioridade tem que ser coleta de esgoto e não tapar buraco. E a prefeitura fala, olha, eu não tenho dinheiro, eu só tenho dinheiro para fazer uma dessas atividades. Então, aquele grupo começa a competir. Através de quê? Através de justificativas. O que é mais importante para aquela cidade? Colocar esgoto ou fazer o asfaltamento das ruas? E, por fim, chegam ao período do conflito, que aí, quando se percebe, né, isso é muito comum em algumas discussões públicas, quando alguém está perdendo a argumentação, tende a partir direto para as vias de fato, né, como se fala por aí. Então, a gestão ela tem que prever todo esse processo. Tá? O processo da cooperação é a melhor coisa que tem, porque todo mundo entra num acordo, né, e aí se faz uma coisa em comum. A competição também é saudável, ela não é tão problemática, mas o conflito que existe, que pode existir em função dessa discussão, sim. Tá? E aí cabe aos gestores municipais fazerem uma mediação desse processo de conflito para que o processo volte às raias da competição e aí sim se ganhe, né, o que melhor argumentar sobre os investimentos públicos. E aí, a partir daí, se fazer toda a política pública daquela região, daquele bairro, daquela cidade, ok? Então, colegas, prazer estar aqui com vocês novamente. Até a nossa próxima aula. Nós vamos dar continuidade a esse assunto. Até lá.